Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo e contigo? Muito bem, graças a Deus. Bom, Primeiramente, muito obrigado por estar aqui hoje. Esse podcast acontece através de um termo de fomento em parceria da Associação com o CREA Paraná. E nosso tema aqui é voltado para ética profissional, só que a gente acaba falando de tudo um pouco, inclusive de ética profissional. entendi. Tá bom? Até porque a ética tem todos os fatores da engenharia. Ética tem na vida, né? Na vida. Ética tem na vida. Engraçado ter que falar de um negócio que é pra vida, né? Que é o óbvio que precisa ser Que dito. precisa ser dito. Paulo, como você veio parar na engenharia? A minha chegada na engenharia, ela foi diferente de muitas pessoas que eu conheço. Porque todo mundo que eu conheço fala, não, eu sempre quis ser engenheiro, eu sempre quis construir. Não, eu sempre quis ser professor de matemática. Era meu sonho desde pequeno. E chegou um certo ponto da vida que a matemática, embora fizesse muito sentido para mim, talvez financeiramente não compensasse, ou era o pensamento que eu tinha na época. E, bom, gosto de matemática, engenharia tem matemática, olha que match perfeito, entendeu? Fui para engenharia. Não fazia ideia do que a engenharia civil fazia. Eu sabia que construía casas, era tudo que eu tinha de noção. Mas eu me apaixonei, sim, me apaixonei por tudo que ela te permite fazer. A engenharia ela é muito volátil, né? Ela tem uma elasticidade muito grande de possibilidades. Então, eu entrei na engenharia e no primeiro ano de engenharia é cálculo, basicamente cálculo e física. Então, eu falei, estou no meu lugar. Embora não tenha ido muito bem no primeiro ano, eu falei, estou no meu lugar, era onde eu queria estar. Mas conforme eu fui avançando para as disciplinas técnicas, eu percebi que é o que eu gostava, sabe? Eu achava que eu não queria tocar obra. Eu falava que eu queria fazer projetos de urbanismo, de captação de água de chuva, de galeria. Era isso que eu queria fazer, porque eu tinha me identificado. Eu falava, cara, tocar obra não é para mim. Eu fui uma criança gorda nerd a vida inteira. Não fui feito para ficar em obra. E quando eu saí da parte teórica, né, e fui para o estágio, foi onde eu me apaixonei. Então eu acho que eu ter vindo parar na engenharia foi algo muito natural, mas no caminho contrário de tudo que eu pensei. Meus planos desde cedo era trabalhar em uma sala de aula. E eu fiz uma volta muito grande e cheguei na engenharia, me apaixonei e vira e mexe eu ainda atuo mesmo que não atuando porque eu gosto, assim, me divirto muito. Faria outra formação hoje? Eu acho que não. Talvez eu fizesse uma outra formação complementar, que é o que eu, na verdade, que eu Mas tenho... não deixar Mas de não fazer deixaria. Se eu pudesse dar um conselho para o Paulo de poucos anos atrás, eu não deixaria ele mudar de opção. Eu acho que a engenharia ela permite uma visão ampla de tudo. E aí talvez você goste de outra coisa. Talvez você faça uma outra... nenhuma das 1000 áreas que a engenharia te dá me faz feliz, eu quero fazer história. Mas mesmo na história vai ter uma parte que a engenharia vai te ajudar. A engenharia ajuda na vida. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem uma visão holística, a gente tem uma organização muito maior, a gente tem um poder com ferramentas de gestão absurdo que a gente não tem antes disso, que talvez nunca adquira se não passar pela engenharia. Então eu não trocaria de curso. Assim, eu talvez fizesse outro se me interessasse por outras coisas, mas eu manteria a engenharia. E manteria a engenharia civil? Civil, eu gosto de engenharia civil. Eu gosto muito. Eu acho que é muito mais concreto sem fazer o trocadilho. Porque, assim, existem outras engenharias que me atraem. Então, por exemplo, eu acho que a engenharia de produção tem uma logística absurda, talvez um controle muito bom. Mas eu não veria as coisas concretizadas, sabe? As coisas acontecem muito em sistemas, em programas. Então, a engenharia civil não. Na engenharia civil, você começa um projeto por uma ideia. Normalmente essa ideia não é sua, né? Dependendo do ramo que você trabalha, você pega uma ideia de um cliente para trabalhar em cima e você vê aquilo deixar de ser uma ideia, deixar de ser um sonho, a passar a ser algo que você consegue literalmente tocar, morar dentro e perceber que aquele sonho virou realidade, sabe? Então, para mim é muito bonito a engenharia civil. Ela trabalha com o sonho das pessoas e eu adoro fazer isso. Então, acho que eu não trocaria engenharia, embora me interesse por outras áreas, mas a civil está no meu coração ainda. E quando você saiu da faculdade, você falou do estágio, como é que foi isso daí? Cara, quando eu saí da faculdade foi meio loucura, porque nesse final de ano, engenheiro não gosta de facilitar a vida, já pararam para pensar nisso? A gente adora arrumar um problema. Nossa, eu tô com 2 horinhas livres, o que eu vou fazer da minha vida, né?
E, na verdade, a gente gosta de resolver um problema. Essa é a melhor solução. No meu último ano de faculdade, eu tinha TCC para fazer, estava fazendo estágio, estava fazendo iniciação científica, e tinha as aulas para rodar e tentava manter uma vida social ali. Então, eu estava com tudo acumulado. Aí eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que estava fazendo estágio e era uma professora minha que estava me dando estágio na época. Fazia iniciação científica com essa mesma professora, inclusive. E eu não sabia se ela ia querer me contratar, se ela não ia querer me contratar, qual que era a ideia. E aí saiu um concurso público numa cidade da região. A minha mãe, na cidade que a minha mãe morava, inclusive, ela começou a ficar louca, né? A chance de ter o filho de volta. Mãe adora ter filho de volta em casa também, né? Gosta muito. Negócio surreal. E não, porque tem um concurso aqui, porque vai dar certo. E eu fiz meio que nas coxas, confesso. Fiz porque eu era obrigado. Passei, fiquei em segundo lugar no concurso e pensei, tá, e agora? Como que eu vou fazer para fugir da casa da minha mãe em tempo integral? Porque se eu fizesse só no concurso, não fazia sentido eu estar morando em outra cidade, ter 2 gastos, sendo que eu só trabalharia num lugar, né? Pensei, cara, e agora? Detalhe, eu não tinha sido nem chamado no concurso, tá? Tava assim, aprovado. Já tava com medo antes de ser chamado. Isso, e para algum dia ser chamado. Aí eu cheguei para minha chefe na época e falei, negócio seguinte, tem uma proposta irrecusável. Você tem uma construtora, eu faço estágio nela. Você é professora e está dividindo suas funções. Se dedica à vida como professora, deixa que eu assuma as responsabilidades da construtora, eu trabalho para você 2 dias e meio, enquanto nos outros 2 dias e meio eu fico na prefeitura. Foi isso. Ela olhou para minha cara com uma cara de você é louco. Depois disso ela falou, tá bom, concordo, topou. E foi assim que começou. Fui chamado na prefeitura, então eu comecei trabalhando só na construtora, ficava ali todas as manhãs, eu acho que era na época, ou era o dia inteiro, não lembro, mas estava ali em tempo integral, então me dedicava àquilo. E aí, quando eu fui chamado na prefeitura, eu cheguei para a prefeita e fiz a mesma proposta. Eu falei, eu trabalho aqui, adoraria assinar, mas eu só vou assinar se a senhora falar que eu posso trabalhar aqui segunda, terça e quarta até meio-dia. Aí dá minhas 20 horas, o concurso era de 20 horas, né? Falei, dá minhas 20 horas, e aí eu posso trabalhar em outro lugar que eu já tenho emprego. Ela concordou também. É porque eu tinha passado, acho que no segundo ou terceiro lugar, e os outros 2 já tinham negado, sabe? Então, acho que ela estava meio preocupada. Ela também estava meio sem opções. Ela também estava meio sem opções. É um bom jeito de negociar, gente. Fica a dica aí. Uhum. E aí acabou que eu fiquei nesse trâmite entre prefeitura e construtora, o que foi muito bom. Eu falo que todo mundo precisa trabalhar numa prefeitura de cidade pequena. Tem que ser de cidade pequena, não pode ser cidade médio, grande porte. Porque na cidade pequena, o engenheiro ele faz tudo. Ele faz desde projetos, a orçamentos, a acompanhamento de obra, aprovação de projetos. Se brincar, dirige o caminhão. Já dirigi. Já dirigi trator, na verdade. Caminhão não, mas trator eu já dirigi. Não sabia dirigir trator? Não, mas aprendi na hora ali. Mas a bagagem que isso te traz é muito grande. Não sei se dá para passar a vida inteira, ou se eu passaria a minha vida inteira fazendo isso, porque é muita loucura. Você tem que gostar muito da loucura. Mas a bagagem que você recebe é muito boa. Perfis também, né? Perfis. Vai ter profissionais que se identificam mais com essa área também, né? Tem profissionais que gostam de sofrer, normalmente são engenheiros. E como que você veio parar na docência? Gostei da sua camiseta. Eu vim parar na docência, ó, tem uma camiseta aqui explicando isso. Foi pela fama ou pelo dinheiro? Foi pelo amor. Contém ironias fortes essa camiseta, eu acho isso muito legal. Cara, era meu sonho Mas famoso com certeza fica. Fica. O Gabriel também é docente, não sei se você já tinha falado isso aqui. Já. Mas você já encontrou no mercado e o aluno chega e fala, professor, você faz mercado, como se fosse tipo... O professor ele vive 100% do tempo na instituição de ensino. Já encontrei na praia, perdido a 800 quilômetros daqui. Cara, eu achei um aluno no Pará. Você ganhou. Eu ganhei, no Pará. Enfim. Eu achei achei aluno em outros lugares também. Mas enfim, era meu sonho desde pequeno. Acho que desde sempre eu queria ser professor de matemática. E eu sempre falei que eu queria ser professor e nunca mexi minha bunda para isso. Então eu já estava há 1 ano na vida, 1 ano e meio, né, trabalhando só na vida de corporativa ali, né? Trabalhando não dando aula, há 1 ano e meio ali. Só sofrendo? Só sofrendo. Não, mentira, eu gostava. E sempre falava que eu queria, que eu gostava, que eu achava que era... Mas nunca tinha me movimentado. Essa minha chefe, que era minha professora, ela foi um guia para mim. Assim, ela é um guia para mim. É uma pessoa que eu sigo os passos e eu acho fundamental. E ela foi fundamental na minha vida também nesse sentido.
Em dois sentidos que me levaram à docência. O primeiro delas ela estava conversando com o orientador do doutorado dela, ela estava fazendo doutorado na época, me indicou, ela me inscreveu no mestrado, eu só tive que entregar os documentos lá e acabei passando, então incluí o mestrado nisso. Fiquei 1 ano, então, entre a prefeitura de Campina da Lagoa, que era 100 quilômetros, e Maringá, que era mais 100 quilômetros, então ficava, de vez em quando, dirigindo 200 quilômetros, 300 quilômetros por dia, mas para fazer essas aulas. E ela também foi um anjo que me liberou de alguns dias de trabalho aqui para eu conseguir fazer isso. Eu compensava durante o final de semana, mas, enfim, foi muito importante para mim nesse momento. E depois disso, já com 1 ano de mestrado, ela abriu uma vaga para professor suplente, professor substituto, né, aqui na UTFPR, que foi a faculdade que eu me formei, inclusive. E ela também me inscreveu para isso. Ela, Paulo, você escreve? Paulo disse, não, vou me inscrever, pode deixar, vou descrever. Como eu estava enrolando muito, ela foi lá e me inscreveu para isso também. Então, eu falo que ela correu mais atrás do meu sonho do que eu mesmo, sabe? Do que você mesmo. Ela foi muito mais importante do que eu nesse papel. E eu acabei passando no processo seletivo, abandonei a prefeitura quando eu entrei na docência, porque já 2 trabalhos já é loucura, 3 é só maluco mesmo para conseguir. Só maluco. Só maluco. E acabei abandonando lá, vim para cá, aí fiquei na prefeitura, na UTF e na construtora por um tempo. Da UTF estava vencendo meu contrato, porque era 2 anos, né? Aí eu arrumei um outro emprego, aí fui para o Integrado, que é a faculdade privada daqui, e lá estou até hoje. E aí acabei pausando a vida engenheiro. Deixou de trabalhar. Eu deixei de trabalhar, agora só dou aula. Entendeu? Mas você assumiu funções administrativas também dentro da universidade para poder ter esse contato com o trabalho mais tradicional. Trabalho normal, né? Trabalho, né? Porque o resto trabalho. Fácil. Foi. Eu comecei assumindo a coordenação do curso de Engenharia Civil e Produção. Então, eu comecei nesse ramo, e aí foi até por isso que eu deixei o trabalho. Não tem jeito de falar de outra forma. Deixei ali a vida de obras. Isso é uma coisa que eu não aconselho para ninguém. Eu acho que para você ser um bom professor, você precisa estar em obras. Eu senti isso. Eu já falei o nome da faculdade que eu fiz aula, né, que eu fui aluno, né, mas vou falar mesmo assim. Eu senti isso em uma outra faculdade. Eu senti isso com alguns dos meus professores. Professores que saíram da aula, do mestrado, do doutorado, nunca pisaram numa obra e foram dar aula de construções. E aí a gente sente que é diferente. Só que a gente só sente isso quando a gente está na obra. Porque até então eu não tinha contato, pelo menos. Então eu estudava com eles e achava que aquilo era o certo. E quando eu fui para a prática em si, eu vi que, embora fosse certo, embora tivesse um embargo teórico muito grande, é diferente. Do certo para o execuível existe um grande espaço. Existe. Né? Quem é mãe ou pai talvez vai entender melhor da seguinte maneira. Você pode ler 65 tipos de livros sobre como educar crianças, sobre como explicar, como ensinar, quais são as técnicas psicológicas para isso, mas na hora que você tem um filho, não que eu não tenho um filho, tá? Mas eu imagino que seja, as coisas são diferentes, sabe? Eu acho que para tudo serve na vida. A teoria ela funciona muito bem porque é um meio controlado. Quando a gente parte para a prática, a gente percebe que aquele plano até funciona na primeira coisa que estiver fora. Então, se você tem um plano de gerenciamento perfeito e aí você resolve utilizar uma técnica de estocagem chamada just in time, que a gente aprende lá na aula de logística, que é perfeita, você não precisa ter espaço para armazenar nada na sua obra. Porque, segundo o just in time, a hora que você ligar para a empresa, em 1 hora vai estar entrega de brita para você. Quem tocou obra na pandemia sabe o quanto essa teoria é furada para a execução de obras. Exato. E já era furado antes. Na pandemia ficou pior. Na pandemia ficou impossível. Ficou impossível. Mas já era assim antes. Então, é lindo na teoria. Funciona na teoria. Mas não roda. Aí você vai aplicar, sei lá, outra técnica lá de 5S, você vai aplicar um Kanban. São coisas que você vê, são aparelhos de gestões muito bons, mas que a gente precisa entender que é um norte, que não é a Bíblia. Que não dá para executar 100%. E que é necessário de adaptar. No entanto, vou te interromper para trazer um ponto aqui que eu discuti com o Pulido essa semana. Como a docência ajuda a gente como profissional, porque você falou o contrário, né? De ser profissional, ajudar na docência, né? O Pulido trouxe para nós o contrário. Como a docência aproxima a gente das normas, aproxima a gente dos bons costumes, das regras,
Então, é muito legal esse meio termo, esse equilíbrio. Existe uma equação, que eu não vou lembrar o nome, mas eu tenho ela anotada aqui, que ela fala sobre 2 sistemas são isolados até que elas se encontrem. Depois que elas se encontram, e elas podem até voltar a ser separadas, elas ainda não vão ser um só, porque um interfere no outro. Eu vou pegar o nome da equação, porque eu não vou lembrar ela aqui agora, mas eu quero deixar ela clara para vocês, porque sim, tal qual um bom nerd... Para não parecer fontes da sua Para cabeça. não parecer que é fontes da minha cabeça, ela chama equação de Dirac. Equação de Dirac. Ela fala sobre 2 elementos, 2 componentes, 2 equações, 2 sistemas isolados, e quando se juntam, quando elas podem até ser separadas, mas uma vai sempre sentir influência da outra. Essa equação também é chamada de equação do amor, porque ela matematicamente prova de que 2 pessoas, independente de que tipo de relação você tenha, se é pai, mãe, filho, amigo, namorado, namorada, quando 2 pessoas se juntam, elas nunca mais vão ser a mesma pessoa quando se separam. E eu acho que para a profissão funciona igual. Quando a gente carrega as 2 profissões juntas, mesmo que a gente abandone uma no meio do caminho, ela nunca vai abandonar a gente. Porque ela vai ter deixado impressões, ela vai ter deixado coisas para a gente que a gente vai viver para sempre, vai levar como experiência. Do mesmo modo que a prática ajuda na aula, e isso vai influenciar outras pessoas, as aulas vão ajudar a gente na prática. Então, assim, além de aproximar de normas, além de aproximar dos bons costumes, da ética que a gente, às vezes, fica longe, porque isso é um problema, né? A gente foge da escola e esquece da escola. A gente começa a ter um vício muito grande. E na faculdade a gente vê ética, na faculdade a gente entende como isso funciona. Então, às vezes a gente está tão acostumado com a rotina que a ética fica um pouco de lado. Então, eu acho que as 2 coisas juntas, elas fazem a reaproximação. Embora a gente saiba como funciona, às vezes faz um opa, e se eu não executasse dessa maneira? Então, eu acho que as 2 coisas juntas se interpolam. Além de tudo isso, a gente consegue pensar muito no mercado de trabalho. Eu consigo ter um networking absurdo dando aula que vai me ajudar. Sim. Sabe, eu posso contratar, né, eu brinco que os professores são os melhores, têm os melhores estagiários. Porque já começa por aí. Se eu estou dando aula, eu sei quem que é o aluno que mais tem um perfil. Muito melhor. Qual o aluno que tem mais perfil para mim e jogo para cá. Os professores têm os melhores sócios. Porque ao longo do tempo, a gente vai ficando velho, vai ficando cansado, a gente precisa de gente com sangue novo. A gente não, né, porque eu ainda estou bem novo. Mas a gente precisa de pessoas com sangue novos. Benjamin Button. Então a gente consegue colher quem são os melhores e quem a gente acha que tem o melhor perfil. Então eu acho que trabalhar com os 2 é a receita para a vida feliz, assim. Entendi. E só para puxar o gancho, você estava falando que você assumiu funções administrativas. Capitão Gancho. Deixou o trabalho tradicional como engenheiro para se dedicar mais às funções administrativas quando você virou coordenador de engenharia de produção e engenharia civil. Isso. Aí eu continuo. Agora você pode continuar. Obrigado. E aí, com o tempo, eu fui acumulando algumas outras funções. Então, embora não tivesse um trabalho tradicional, eu acumulei um cargo de coordenador de espaços de aprendizagem, onde a gente faz um estudo, e isso é muito importante, dos melhores meios de se ensinar. Então, a gente tinha um processo chamado ensino-aprendizagem, né, que a gente trabalha com... Não adianta só ensinar, o aluno tem que aprender. Então, qual é o melhor jeito de ensinar para garantir o aprendizado? Não sei se com você foi 100% assim, mas as minhas aulas foram 100% positivas, as que eu recebi. Foram 100% positivas. O que isso significa? Que eu estava sentado numa cadeira extremamente desconfortável, numa sala que na época não tinha ar-condicionado, com um ventilador barulhento, 40 ou 60 pessoas na sala, com o professor falando por 2 ou 4 horas. Ninguém absorve isso. Quando a gente pensa em espaços de aprendizagem, a ideia é modificar esse espaço para que ele seja integrativo. E às vezes não é nem reformar. Às vezes se eu estou falando sobre gerenciamento de obras, eu posso levar esses alunos para uma obra para fazer uma aula lá. É uma visita técnica, Paulo. É uma visita técnica, mas precisa chamar visita técnica? Por que eu não posso fazer lá sempre? Por que eu não posso dar uma aula teórica de material de construção dentro do laboratório de construção, onde eu tenho todos os materiais, onde eu tenho todos os equipamentos, do que ficar num slide chato mostrando, isso aqui esse é o cimento.
Quando eu dei minha primeira aula do integrado, tinha uma disciplina chamada Máquinas e Equipamentos. Essa disciplina eu nunca vou esquecer. Sabe qual era a ementa dessa disciplina? Mostrar máquinas e equipamentos. Então eu tinha que mostrar o que é um martelo, eu tinha que mostrar o que é uma marreta, eu tinha que mostrar o que era uma pá. E não betoneira. É uma betorneira. Betorneira. E não é brincadeira. Então, como que eu dava essa aula? Com um slide mostrando, isso aqui é um serrote, ele serve para isso, para isso, para isso. E isso aqui foi a pior aula da minha vida. Porque eu não tinha nenhuma experiência para ensinar esse tipo de coisa. E como encontrar tantas ferramentas para ter assunto para um semestre. E tinha, viu? É? Tinha. Daí no final eu tentei dar uma dinamizada, a gente construiu uma maquete de canteiro de obras, cada um com uma obra diferente, e eles tinham que colocar na maquete as ferramentas específicas. Foi a melhor parte daquela aula. Foi o segundo bimestre, porque eu já não tinha mais o que ensinar. Entendi. Entendeu? Qualquer um poderia sair dali e ser um almoxerife de alguma obra. Exato. Ficou assim. Até hoje eu não sei por que essa matéria existia, mas tudo bem, não estou reclamando, chefinho. É brincadeira. Enfim, e aí, quando eu assumi essa posição ali dentro, foi de pensar em ambientes. E aí a gente estava trabalhando com engenharia. Quando a gente está pensando com ambientes, a gente está trabalhando com engenharia. Então eu voltei. E aí fui voltando, a gente foi participando de algumas obras. Eu comecei a sentir saudade de execução. Comecei a sentir saudade de projetos, que também é uma coisa que eu gosto muito. E aí começou a aparecer algumas obras de quem? Os meus amigos. Começaram pessoas virem, você não quer me ajudar em tal coisa? Só que eu não queria transformar isso em uma profissão. Por quê? Porque eu não tinha tempo para pegar mais. Então, assim, eu nunca mais coloquei uma placa minha numa obra que eu fiz. Porque se aparecesse uma segunda pessoa, eu ia ter que falar não. Você não ia poder aceitar. Eu ia ter que falar não. E eu não sou uma pessoa de falar não. Entendi. Por natureza, eu sigo aquele filme Sim, Senhor, de Jim Carrey, quase que em sua totalidade. Porque... E nem é um esforço para você. Não é um esforço. Porque para mim me permitir fazer outras coisas e conhecer outras coisas. E isso funciona, inclusive, para a engenharia. A gente sai da faculdade querendo, ou melhor, entra na faculdade querendo uma coisa, sai da faculdade querendo outra, mas a gente não passou por outras tantas, e a gente não viu outras tantas, e não, eu não faço isso porque eu não... Não estou falando para vocês serem irresponsáveis, tá, gente? Pegar coisas e fazer que vocês não sabem, ou que vocês não têm ideia, ou que vocês nem sabem por onde começar. Estou falando para vocês se permitirem a conhecer outras áreas. Às vezes a gente gosta mais, a gente se diverte mais. Então eu não... Às vezes você pode ser um profissional melhor. Pode, com certeza. Às vezes você pode conhecer pessoas melhores. Então, é uma possibilidade. Então eu não coloco obras, mas vira e mexe eu toco uma casa, toco uma... Então eu descobri que funciona para mim. Por quê? Eu continuo me mantendo atualizado, eu continuo conhecendo as tendências, eu continuo trabalhando, eu continuo conseguindo explicar, eu continuo... Porque as pessoas acham que a engenharia é a mesma coisa desde que ela surgiu, né? Isso é uma coisa, construir obra é tudo igual. Não é. Todo mundo aqui sabe que não é. Então, eu continuo me atualizando. E eu descobri um excelente jeito, porque eu estou na idade que as pessoas estão casando. E aí você tem que dar presente de casamento para as pessoas. Certo. O que é o meu presente de casamento para as pessoas agora? Projeto de casa. Entendi. Então, meu amigo vai casar, eu dou o projeto da casa, entendeu? Eu dou a execução da casa. Tá sendo assim. Entendi. Tá sendo assim, entendeu? Você está com vários amigos casando, então. É um problema. É um problema. Entendi. Ô Paulo, e com a experiência que você tem hoje, dentro e fora de sala de aula, qual que é a perspectiva que você enxerga para o campo da engenharia dentro de 5 anos? 5 anos. A engenharia ela é muito 5 volátil. Anos é pouco para engenharia. É pouco. A engenharia ela é muito volátil em tudo, inclusive no mercado de trabalho. Porque ela está ligada diretamente à economia. Então, a economia está muito bem, a engenharia está muito bem. A economia está mal, a engenharia está bem. Ela não está muito bem, ela está bem. Vimos isso na pandemia. A gente tem uma tendência de falar que a engenharia está ruim, que tem muita gente, mas todo mundo que se forma e quer trabalhar com a engenharia, está trabalhando com a engenharia. Está trabalhando. Então, o que eu sinto? Eu sinto que tem mercado para todo mundo, eu sinto que todo mundo pode se dar muito bem. Eu só acho que a gente não deve viver, e muita gente ainda vive, com a alma de 2010. O que era a alma de 2010? 2010 foi quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu tive uma aula chamada Introdução à Engenharia. E meu professor de Introdução à Engenharia falava assim, vocês fiquem tranquilos, porque ninguém sai da faculdade desempregado
E ninguém sai da faculdade ganhando menos de 15 mil reais. Em 2010. 15 mil reais era muita grana. Ainda é, mas em 2010 ainda era muita grana. E isso estava acontecendo. Tá? Isso aconteceu em 2010. Foi um dos últimos anos, 2011. Ali. Por quê? A gente estava num boom de construção, a gente estava num boom de obra, a gente estava recebendo acho que era a Olimpíada ou a Copa, acho que era a Copa. Copa? Ou a Copa Olimpíada? do Mundo em 2010. Copa do Mundo a Copa 2010. era no Brasil, o Brasil Isso, perdeu. Exato, foi triste. Triste. Então Vimos a gente... da Copa de... Eita. Não, Só tristeza. É, tristeza. Então, assim, tudo isso estava acontecendo e o Brasil estava estourado. E não era brincadeira. A gente entrava na faculdade, tinha empresas lá na porta da faculdade entregando folheto de faça estágio conosco, trabalhe conosco. Era um bagulho surreal. E os meus professores demoraram para cair a ficha de que isso acabou. E, consequentemente, a gente não entendeu que isso acabou. Por que acontecia? 2010 estava muito bom, 2011 deu uma diminuída, final de 2011 foi o nosso boom. Foi o nosso boom para baixo, no caso, né? Foi a nossa ladeira abaixo. Então, a gente não tinha mais isso acontecendo, as obras pararam, os estágios que estavam feitos, os estágios que não tinham sido terminados continuam sem terminar, ou terminaram depois, e deu uma desacelerada muito grande na nossa construção. E aí a gente realmente saiu de engenheiros recém-formados para ganhando 15 mil para ganhar 2. Para ganhar 3, se você tivesse sorte. Porque você estava começando. E assim, eu não acho que seja ruim. Tá, Paulo, você está falando que não está para ganhar o teto, no piso, não é isso? Não é isso, gente. A gente sai da faculdade cru. A gente sai da faculdade aprendendo. Não dá para falar, e isso é um absurdo eu pensar disso hoje, que um engenheiro que acabou de se formar, que não tem uma experiência trabalhando, vá sair da sua faculdade para gerenciar uma obra de estágio de futebol para ganhar 16, 15, 20 mil reais por mês, sem nenhuma experiência. Vocês conseguem entender a merda que isso pode dar? Ou eu estou muito louco? Principalmente, não estou nem falando do salário, mas da responsabilidade que ele assumiu. Exato. O engenheiro, tal qual toda profissão, precisa aprender. E eu sinto dizer que o estágio não prepara 100%. O estágio obrigatório, o aluno que chega na faculdade, tem disponibilidade e tem grana para não trabalhar, para fazer um estágio desde o começo, porque a gente sabe que a remuneração do estágio nem sempre é compatível com o trabalho. Então, se eu tenho a disponibilidade financeira de não precisar trabalhar durante a minha graduação e conseguir fazer um estágio desde o começo, obviamente, quando eu tiver 5 anos e estiver me formando, eu vou entender de engenharia, porque eu vou conseguir conciliar a teoria com a prática. E o mundo ideal isso seria perfeito. Mas não é o que acontece. A nossa realidade é outra. A gente tem N pessoas que trabalham durante o dia para pagar a faculdade à noite e ficam sem jantar. A gente tem N pessoas que trabalham durante o dia para pagar a faculdade à noite, que abandonam a família, que não tem ninguém, que chega em casa às 2 da manhã para começar a trabalhar às 7, e mesmo assim a conta não fecha no final do mês. Mas essas pessoas querem estar lá. Então elas têm uma bagagem teórica. Mas a hora que chega na prática, não tem. E precisa lapidar isso Precisa lapidar. Então, tal qual como toda profissão, o júnior, o aprendiz, o auxiliar, o assistente, ele precisa acontecer. Não estou falando que as pessoas não mereçam ganhar dinheiro. Tá? Merece, todos nós merecemos. Eu queria estar ganhando 15 mil reais por mês. Ia estar feliz. Mas a gente precisa aprender. E eu acho que, até para o ego, começar alto é um problema. Porque se a gente começa alto, a gente não tem para onde subir. Ou subir fica muito mais difícil. E aí começa a ficar monótono. Então, eu acho que, voltando à sua primeira pergunta, né, eu acho que tem mercado para todo mundo. Nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos. Eu acho que tende a melhorar. Eu tenho esse sentimento de que vai melhorar. Não estou falando que a gente vai voltar às 15 mil. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Sinto muito acabar com o seu sonho, se é isso que você está procurando aqui. Eu acho que nunca vai acontecer de um engenheiro sair ganhando 5 mil, 15 mil. Não é que não vai ganhar, eu acho que tem potencial para ganhar 30, 40, 100 mil por mês, tranquilamente, depende do seu esforço. Sim. Mas, para início, todo mundo tem campo, talvez não com o salário dos sonhos, mas todo mundo tem campo, e aí a possibilidade de crescer vai depender do esforço de cada um. Entendi. E agora, para complementar isso daí, qual que é o conselho, qual que é a dica que você daria para as pessoas que vão entrar nesse mercado agora que a gente falou? A gente vai estar para os formandos ou para os estudantes? Para quem... porque vai entrar os dois, né?
Então vamos lá. Primeiro para os formandos. Para os formandos, aproveite as oportunidades. A gente, depois de formado... Não escolhe a oportunidade perfeita, né? A gente não escolhe a oportunidade perfeita, porque toda oportunidade é perfeita. Talvez você não queira, na sua vida, trabalhar com orçamentos. Vou contar a minha história, que eu acho que é mais legal. Eu odeio estruturas, odiava estruturas. Desculpa, professores de estruturas, mas eu odiava estruturas. Nunca gostei. Eu sempre fui da área ali de hidráulica. Esse é meu ponto. A primeira coisa que me apareceu foi o quê? Um trabalho em estruturas. Se eu tivesse abandonado e falado, não quero, eu teria perdido a oportunidade de conhecer coisas novas. Eu teria perdido a oportunidade de aprender, porque eu não tinha aprendido estruturas. E não foi culpa dos professores, foi porque o meu asco com estrutura sempre foi tão grande que eu não queria aprender. Entendeu? E é um outro problema também. Entre ensinar e aprender, Sim. existe um grande leque. Que Às tem, vezes falta muito do professor, às que vezes tem falta muito do corresponsabilidade. A gente Então. tem o professor que talvez não consiga passar, mas também tem o aluno que talvez não queira aprender. Talvez não está no momento dele, então... Tem Mas um eu ponto. te interrompi, aí você falou assim, então aproveite as oportunidades. É o meu conselho para todo recém-formado. Não quero fazer isso na vida, mas faça se apareceu. Pelo menos você vai confirmar que não é o que Seja você quer. adulto e faça o que é necessário. E assim, entenda que ser adulto não é fazer coisas chatas. Talvez você faça, no meu caso, talvez eu fizesse a parte de estruturas, não tivesse gostado, e eu já sei que eu não gostei de verdade. Mas eu fiz, achei interessante, aprendi uma coisa nova, e falei, beleza, gostei. Posso seguir por esse rumo ou posso procurar outro. E aí é a decisão que você tem que fazer. Mas não fica escolhendo. Eu acho que a gente... Talvez é um conselho muito errado, né? Mas eu acho que a gente escolher, a gente perde oportunidades. Não, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Talvez você seja a pessoa mais feliz do mundo. Porque você gostou da parte de hidráulica, você arrumou um emprego na área de hidráulica, você seguiu com hidráulica. Então você é a pessoa mais feliz do mundo. Porque talvez você não conheça o resto. E eu acho que todo engenheiro tem que ter uma visão do todo. Talvez não especialidade em todo, mas uma visão do todo. Para o cara que está começando a graduação, que ele decidiu que vai começar agora... Vai entrar no mercado daqui a 5 anos. Exato. O meu conselho é aproveite tudo que a graduação tem a oferecer. O que a graduação oferece? A graduação oferece conteúdo, importantíssimo, né? Para isso que a gente está lá. Que é o que nós, como professores, somos responsáveis por cobrar, né? Por cobrar, não por fazer o cara aprender, porque também tem uma responsabilidade ali. Ela oferece iniciação científica e assim, pouquíssima gente faz, pouquíssima gente tem viés para isso. Então, uma parte precisa fazer iniciação científica, se é o que gosta. Galera, tem bolsa. Tem bolsa. A instituição oferece programas de extensão, trabalhos com a comunidade, ou seja, a possibilidade de ofertar, de oferecer ao estudante a prática do seu trabalho futuro com supervisão, atuando com a comunidade ao qual ele vai trabalhar depois de formado. A instituição oferece N programas não correlacionados à engenharia, porque não adianta você ser um excelente engenheiro se você não souber se comunicar. Não adianta você ser um excelente engenheiro se você não souber gestão. Não se você adianta, não estiver inserido numa comunidade, né? Se você não tiver uma comunidade, não adianta. Gente, eu conto uma história. Quando eu entrei na faculdade, eu fui em muitas histórias, né? Você percebeu? Quando eu entrei na faculdade, a minha sala era um saco. Porque só tinha nerd naquele lugar. Eu sempre fui meio nerd, mas eu era o mais burrinho de lá. Tô zoando, não. Você sempre era meio nerd pro ambiente que você estava. Exato. Na graduação você já não era mais. Eu não era mais nerd. E tinha uma galera lá na frente que era um porre, velho, só tirava 10. Primeiro, segundo ano, só tirava 10. Matemática, velho, eu não entendia aquela merda de cálculo exponencial dentro de uma integral. Não entendia. E as galera tudo tirava 10. Comprei... Não posso falar isso na ética. Não pode. Não posso falar isso. Ética, pedi ajuda de vários profissionais, vários alunos para me ensinar essas coisas. Entendeu? É brincadeira, gente. Não comprei trabalho, não. Era só para casar ali o negócio. Comprei, não. E funcionou. Para eles, funcionou. Desses, 2 não terminaram a graduação. Por júbilo. Jubilaram na faculdade. Jubilaram. Isso nem eu sabia que era possível. Por quê? Porque sai do segundo ano, a gente não tem mais teoria, matemática, a gente começa a ter trabalho em equipe, a gente começa a ter mão na massa, a gente começa a precisar de um negócio mágico chamado de relações interpessoais, aos quais essas pessoas não tinham e não estavam dispostas a ter.
talvez precisaria de um apoio psicopedagógico, um apoio psicológico ali, mas algo que fugia da minha alçada e foge até hoje. Mas que não conseguiram terminar. Pessoas que tinham uma mente brilhante, mas que não tinham soft skills, que não tinham aquilo que é fundamental. O Marcelo, agrônomo, esteve aqui, e em uma das conversas com ele, a gente estava falando, e ele citou isso. Ele falou assim, olha, competência técnica dá para você treinar. Você contrata a pessoa, você treina ela para aquilo que ela precisa fazer. Exemplo, a pessoa é especialista em soja e você precisa que ela trabalhe com trigo, então você consegue treinar ela para isso. Agora, competências interpessoais, habilidades de relacionamento, é muito mais difícil. E ele estava falando que o mercado sente muito isso. Saiu uma reportagem na revista... Ela foi replicada pela revista Exame, mas é uma revista dos Estados Unidos, em que todas as pessoas são contratadas pela sua competência técnica. Mas 82% das demissões... O Marcelo citou isso. Aqui, copião, faz parte da minha aula, ele que aprendeu isso comigo. Pô, Marcelo, isso aí estava no meu slide da aula. As pessoas são contratadas pela competência técnica e são demitidas pela falta de competência interpessoal. Exato. Você não se mantém em um emprego. E assim, não é que não dá para desenvolver soft skills. Eu não vou falar que um cara que nasceu falador vai ficar calado. Ao mesmo passo em que eu não vou falar que o cara que ficou calado vai ser o melhor orador da turma. Mas você consegue se desenvolver para chegar num mundo sociável, aceitável. E não tem como, cara, não tem como. Nós, enquanto engenheiros, enquanto agrônomos, temos o papel fundamental de gerenciar. Como você vai gerenciar uma equipe, como você vai gerenciar conflitos com funcionários, como você vai gerenciar o seu trabalho, a sua relação com possíveis clientes, se você não tem habilidades sociais. Se você não consegue fazer isso. Então, aproveita para desenvolver esse tipo de habilidade. Como se desenvolve isso? Tem diversos programas que facilitam isso. Se tiver algum pai ouvindo isso, por favor, feche o ouvido rapidinho. Acho que é importante. Mas eu falo que o bar da esquina da faculdade é importante. Com certeza. O churrasco de final de semana é importante. A festa que tem nas engenharias, né, nunca fui, mas falaram que é legal, é muito importante. Tem um amigo seu que diz que é bom? Tem um amigo meu que diz que é bom. Porque é ali que você começa a desenvolver. É ali que você começa a conversar com as pessoas, é ali que você cria network, é ali que você é inserido numa comunidade profissional. Então, não adianta você ficar full time, 100% do tempo, estudando, se você não vai ter com quem trabalhar depois. As pessoas, elas são contratadas por competência, mas o primeiro passo para ser chamado para um emprego é um currículo. O seu currículo, ele pode ser incrível, e aí você é chamado para o emprego. E precisa ser, a gente não está menosprezando isso. De maneira nenhuma. Precisa ter competência técnica. Precisa. O cara é chamado pelo currículo. Sim. A hora que ele chega e vai fazer uma entrevista, é a primeira entrave para uma competência social. E aí, se você tem um cara que tem muitas notas boas, mas que não sabe conversar, e tem um cara ali, 7, 8... 7-8 é bom, né? 7-8 é excelente. 7-8. É excelente. Mas que tem uma desenvoltura melhor, quem que você vai botar para gerenciar um grupo de pessoas? E aí, se eu sou um engenheiro que trabalho muito com execução de obras, alguém vem me procurar para execução de obra, para fazer um projeto. Eu falo, olha, eu não faço projeto, mas fulano faz. Como que eu vou indicar fulano de tal? Porque eu confio no trabalho dele, porque de algum modo eu tive uma relação. E enquanto estudantes, a nossa maior possibilidade de relação é com os nossos próprios amigos. Então, se eu não saio, se eu não crio essas relações, eu estou perdendo dos outros. Sim. Porque se tem um grupo de 10 pessoas, 8 saem juntos, se divertem, se conhecem, fazem trabalho, sabem da competência um do outro, e 2 não, por mais que esses 2 são os melhores na teoria, quando eu tiver que indicar alguém, eu vou indicar as pessoas que eu conheço. As pessoas que, de algum modo, eu sei que tem uma competência para aquilo. Então, existe uma frase que eu nem gosto muito, mas que eu uso muito, que é, não adianta botar o ovo. A galinha precisa cacarejar para avisar que bota. Ela precisa ser vista, ela precisa ser lembrada, senão ninguém vai lá recolher o ovo dela. Sim.
Não gosto dessa frase. Às vezes as pessoas cacarejam demais. Mas ela é importante de ser usada. Mas ela existe por um motivo. Ela existe por um motivo. Então, 2 dicas. A primeira, aproveitem tudo que a graduação tem a ofertar. Aproveitem tudo que o mercado de trabalho tem a ofertar. Olha que resumo. Passei 20 minutos falando isso. Resumiu. E para quem está perdido, pessoal, associações, né? Venham participar da Associação de Engenheiros. A gente tem vários cursos, a gente tem várias formações e a gente consegue fortalecer networking através disso daqui. Formações, inclusive, socioemocionais. Então, aqui nessa graduação, a gente já teve um curso de oratória que se transformou em um curso de relação com clientes. Sabia dessa? A gente começou com um curso de oratória. Foi aquele curso que quebraram a mesa? Foi, não sei quem quebrou a mesa. Ele começou com... É verdade, tinha isso ainda. Boatos que quebraram uma mesa num curso. E uma mesa cara, inclusive. Não foi uma mesa barata. Ele começou com um curso para oratória. Os engenheiros começaram a falar que eles não necessariamente só precisavam de oratória. Eles não conseguiam atender clientes. Eles não conseguiam... Então, a gente mudou o perfil do curso para trabalhar com isso. Você pode fazer isso. Você pode chegar na sua associação, no seu presidente e falar, olha, eu tenho um problema sério com isso. Eu preciso me desenvolver nisso. Me ajuda. A associação vai te ajudar. Qualquer associação vai te ajudar. Faz parte do trabalho da associação associar pessoas, né? Integrar pessoas. E se talvez você precise de uma indicação, a associação pode conhecer alguém que vai te ajudar. Se ela não criar um curso, ela vai te ajudar. Se você precisa de um parceiro, a associação faz isso. Então, é um bom começo. É um bom lugar para você estar. E são pessoas divertidas. A gente é divertido. Eu sou divertido. Você é divertido? Eu sou muito divertido. Então, e humilde. Eu prefiro falar que eu sou realista. É realista, tá certo. Paulo, muito obrigado por estar aqui. O espaço fica aberto para se você quiser deixar mais algum recado, apesar que eu acho que você já resumiu tudo. Eu resumi tudo. Tá aberto para os seus recados, se quiser falar mais alguma coisa. E, de novo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela essa parceria com a gente. Imagina, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre. E de último recado, então, gente, assistam todos os episódios dessa série de podcasts que é extremamente importante. Cada um fala sobre uma coisa, cada um está dando o seu recado e eu acho que no final de tudo isso a gente tem uma ação muito importante. Embora não tenhamos falado sobre ética especificamente, cada ponto desse traz um ambiente ético. Cada história dessa mostra um pouco sobre ética, sobre como a gente é. E no final da vida a ética é isso, é você fazer aquilo que você se sente bem desde que você não denigra a imagem ou os direitos de qualquer outra pessoa. Então, escuta a história de todo mundo, eu acho que vai fazer sentido para vocês. Com certeza. E elas estão todas conectadas. Olha só que orgulho. Muito obrigado, Eu diria que elas estão associadas. Associadas. Tais quais a Associação Regional de Engenheiros de Campo Mourão. Maravilhoso.